Alô, galera do PISM 2 do curso Lívia Kingman, bom dia. Hoje o nosso conteúdo de história será a economia no segundo reinado. Só para a gente recapitular, a aula gravada do jeito que está sendo, a gente precisa sempre fazer uma recapitulação. Vamos voltar lá a falar. O Brasil Império começou em 1822, quando o Brasil ficou independente de Portugal no dia 7 de setembro. E de 22 a 31 nós vamos ter um período histórico chamado de Primeiro Reinado, que é o período em que Dom Pedro I governa o nosso país. Ele renuncia em 31 e aí começa um período de nossa história chamado período regencial. Esse período regencial ele aconteceu porque Dom Pedro foi embora, Dom Pedro I. O segundo, que era o herdeiro da coroa, tinha apenas 5 anos. Ele não podia governar o Brasil, ele não tinha condições. A Constituição de 1824 previa essa situação. Então, enquanto ele era preparado para ser o nosso rei, o Brasil foi regido por por várias regências, vários responsáveis pela área de segurança, a área da economia, da administração. Foi um período muito conturbado da história do Brasil. Nunca o medo de nossas elites de o Brasil se fragmentar territorialmente, ou de acontecer uma grande revolta popular aqui nos moldes da revolta haitiana, foi tão verdadeiro, foi tão próximo. Essas duas possibilidades eram muito vivas, Por isso que eles até apressaram para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Ele foi coroado com apenas 15 anos em 1840. Aí conseguiu, essa medida foi tomada para ver se ele conseguia acalmar os ânimos. E Dom Pedro II teve muita sorte, a sorte que o pai dele não teve. Ele, apesar de ele ser um grande administrador, intelectualmente ser muito superior ao pai dele, o governo de Dom Pedro II foi muito bom. Ele teve a sorte de subir ao poder junto com um grande produto que alavancava a nossa economia, que foi o café. O café ele tem uma trajetória interessante, ele é uma planta exótica da África, né? E quando ele chegou na Europa, finalzinho do feudalismo, começo da Idade Moderna, ele foi considerado uma planta demoníaca. A Igreja Católica proibia o consumo de café. Havia países onde até a legislação falava que quem fosse pego consumindo café ia ser chicoteado, ia sofrer uma série de consequências. Mas tudo muda, de uma planta demoníaca passa a ter uma conotação positiva o consumo de café a partir da Revolução Industrial. Nós já conversamos sobre a Revolução Industrial, as jornadas lá eram muito longas, muito extenuantes. Então aqueles trabalhadores, para aguentar 12 horas de trabalho, 15 horas de trabalho, eles tinham que ingerir muito o quê? Café, porque o café tem uma substância chamada cafeína, que ela age sobre o sistema nervoso central, deixa o sujeito ligado, e o café também aquece. O consumo de café a partir do século XVIII aumenta muito, a demanda por café aumenta demais, junto com o advento do capitalismo, que tempo é dinheiro e as pessoas precisam estar sempre ligadas. A partir do século XVIII, o Brasil não possuía café, mas nossas autoridades desde cedo já estavam antenadas a essa situação. O café só nasce em zonas tropicais, e os nossos governantes já tinham interesse de aclimatar o café aqui. Depois de uma longa operação, o Brasil conseguiu contrabandear as primeiras mudas de café para o Brasil, as primeiras sementes de café. Não é qualquer café que nasce, que germina, ele tem que ter uma pelinha que chama pergaminho nele. E aí os primeiros cafezais surgiram no Rio de Janeiro na década de 1830, 1820, por aí. Isso não tem uma data certinha. Eles começaram a florescer primeiro como planta ornamental nas casas, nas casas chiques do Rio de Janeiro. Depois ele foi se alastrando pela floresta da Tijuca e chegou aonde ele encontraria as melhores condições possíveis, que foi na região sudeste mesmo do Brasil, no Vale do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é um rio que nasce em São Paulo, atravessa a região importante de São Paulo, o Rio Paraíba do Sul, atravessa a região importante de Minas Gerais, outra região importante do Rio de Janeiro, até desaguar no mar. É no vale desse rio, na margem direita e da esquerda, que vão surgir os grandes barões do café e as grandes lavouras de café do sudeste brasileiro. O café
desde a década de 1840, o nosso principal produto de exportação deu muito mais dinheiro do que o ouro. E aí nasce uma nova classe no Brasil, os barões do café. O café, ele se deu melhor na região sudeste do Brasil devido a diversas condições: chuvas regulares, clima ameno e uma capital disponível, que essa região, desde o advento do ouro, o sudeste sempre foi a região assim de maior destaque economicamente falando no Brasil. E tem também a questão do relevo, ajudou bastante. Os ventos que vêm do mar carregados de sal, eles são altamente prejudiciais aos cafezais. Porém, a Serra da Mantiqueira, que é uma grande cadeia de montanhas da região sudeste, serve de obstáculo. O vento do mar batia aqui e não chegava nos cafezais. Isso ajudou muito, tá? É uma questão muito interessante. Os barões de café eram homens riquíssimos. Eles rápido se tornaram a elite econômica e a elite também política do Império. Os políticos mais importantes do Império, sem dúvida, haviam das províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e eles subiam ao poder apeados na riqueza do café. O café, tá? Havia fazendeiros que eram tão ricos que eles tinham a sua própria ferrovia, que entrava lá dentro da fazenda dele para pegar o café e levar para os portos de Santos e portos do Rio de Janeiro. Essa nova elite cafeeira, ela é requintada. Os navios iam cheios de café para a Europa e voltavam. Um navio não pode voltar vazio da Europa, voltava cheio de artigos de luxo, fazendas gigantescas. Eu estou falando aqui de fazendas que nós poderíamos andar 3 dias que não chegávamos no final dela, tamanha extensão territorial. É essa elite do Brasil imperial, é com essa elite que Dom Pedro vai governar. Beleza? Tudo jóia? O café vai trazer muito dinheiro para a gente. As cidades que gravitavam em torno dos grandes cafezais vão crescer, vão ganhar iluminação a gás, vão ganhar calçamento, vão ganhar uma vida social bacana, teatros, grandes estações. Tudo isso vai crescer sob a sombra do café. Muitas casas bancárias, os cafeicultores tinham tanto dinheiro que eles começaram a investir em outros setores de nossa economia, como casas bancárias, empréstimos de dinheiro, comércio. A prestação de serviço vai crescer no Brasil também uma classe média urbana, tá, ligada à prestação de serviço. Aí esse café, o número de pessoas com um curso superior no Brasil também aumenta, que vão para a Europa. Esse gabarito em curso superior aqui no Brasil ainda era, o número de escolas ainda era insignificante, mas o número de pessoas com instrução aumenta bastante. E se tem todo esse glamour, de um lado a ferrovia veio para o Brasil para transportar café, isso é muito interessante. O trem veio para transportar café, antes era levado no lombo da mula. Imagina levar café daqui de Minas Gerais para parar lá no Rio de Janeiro no lombo da mula, o trabalho que dava. Aí chegam os trens vêm para transportar café, tá? É nas zonas cafeeiras que vão ter os primeiros trilhos. A ferrovia veio para o Brasil para transformar café. A modernização chega no Brasil graças ao café. E também tem outra questão na área econômica do Brasil muito interessante, que é as tarifas Alves Branco. As tarifas Alves Branco é um conjunto de leis, não esqueçam isso, tá, gente? A página da apostila para vocês lerem é a página 43 e a página 44. Não esqueçam disso, tem que acompanhar a apostila. Aqui, a aula virtual, ela exige isso do aluno. Voltando ao assunto, as tarifas Alves Branco foi uma série de leis que o Brasil fez em retaliação e intromissão na Inglaterra em nossos assuntos internos. Eu já comentei com vocês, vou voltar a repetir, desde nossa independência, a Inglaterra abusava muito da chantagem econômica com a gente. Ela se aproveitava do fato do Brasil ser economicamente frágil e fazia chantagem econômica. Como é que a chantagem econômica funciona? Olha, ou você faz o que eu quero,
ou eu não lhe empresto mais dinheiro, e além de eu não lhe emprestar mais dinheiro, eu ainda quero receber aquilo que você me deve, eu não vendo mais fiado para você. E o Brasil vivia sendo constrangido por essas pressões econômicas dos ingleses, que pintavam e bordavam com a gente, obrigavam o Brasil a comprar navio de esqui para esquiar na neve, quando a gente não tem neve aqui, navio de manteiga, navio de biscoito. O Brasil não tinha como recusar isso, tá? Ele era constrangido por essa pressão econômica inglesa. Tudo beleza, meninos? Como retaliação, o que o Brasil fez? Em 1844 editou as tarifas Alves Branco, que ela falava o seguinte: todo produto estrangeiro que tiver um similar feito no Brasil vai pagar uma taxa de 60% para entrar em território brasileiro. Ele sobretaxou e levou muito os juros, o imposto sobre os produtos ingleses para entrar no Brasil, as tarifas Alves Branco. Isso impulsionou no Brasil um surto industrial. O que é surto? O próprio nome já fala, é uma coisa repentina. Olha, já que não entram mais produtos ingleses e franceses para nos abastecer, nós tínhamos capital, qual que vai ser a nossa saída? Produzir aqui dentro do Brasil, senão vamos morrer de fome. No símbolo dessa era, muitos empresários foram favorecidos aqui no Brasil, enriqueceram. Capital eles tinham no café. O símbolo dessa época é um sujeito chamado Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Por isso que nós chamamos de Era Mauá, um empresário riquíssimo, foi beneficiado pelas tarifas Alves Branco, jogava nas onças. Ele tinha empresa de navio, ele tinha empresa de telégrafo, grande cafeicultor, casa bancária, um sujeito milionário. Porém, qual que é o problema? É que as tarifas Alves Branco, elas não são eternas. O Brasil não aguenta peitar a Inglaterra durante muito tempo. Logo ele jogou a toalha, as tarifas alfandegárias voltaram ao valor baixo que era, os produtos ingleses inundaram o nosso mercado novamente, e os empresários brasileiros não conseguiram competir com essas pessoas. Um dos exemplos foi o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que vai à quebradeira, tá? Os ingleses conseguem comprar praticamente todo o seu patrimônio. A primeira ferrovia do Brasil foi feita também pelo Barão de Mauá. O Brasil, a região sudeste, foi toda cortada por pequenas ferroviazinhas, eram as ferrovias Cata-Café. Haviam fazendeiros que eram tão ricos, vou falar isso de novo, que o trem, eles tinham sua própria ferrovia, o trem ia lá dentro da sua fazenda e trazia o café para os portos do Rio de Janeiro, para os portos de Santos. Depois do advento do café, o Brasil nunca vai ser o mesmo, mas se tinha todo esse glamour, toda essa riqueza material, surgimento de uma classe média, daí vão surgir o movimento republicano, que nós vamos ver depois, daí vai surgir o movimento abolicionista, que nós vamos ver depois. Tem também o lado negativo, as contradições. Quais foram as principais vítimas dessa expansão do café? Primeiro, a Mata Atlântica no Sudeste, ela foi para o espaço para servir, para dar espaço aos grandes cafezais, ela foi toda devastada, toda destruída. E por último, a escravidão africana. A escravidão africana, ela deu ela cresceu muito a demanda por cativos. À medida que o café ia bombando, ia crescendo, a demanda por braços nos cafezais. O café é um processo longo, tá? Precisa de muitos trabalhadores, que tem várias etapas da produção de café. O que eu estou dizendo? Isso gerou uma demanda grande por braços trabalhadores. O tráfico de escravos aumentou como nunca. Os maiores números do tráfico de escravos no Brasil são registrados durante o século XIX, e são todas essas pessoas que chegavam ao Brasil na condições de cativos eram destinados em sua grande maioria aos cafezais. Chegam para trabalhar nas casas grandes, sejam para trabalhar no eito, né, na terra propriamente dita. Gente, com isso terminamos essa nossa aulinha sobre economia no segundo reinado. Não esqueçam que esse surto industrial foi passageiro, foi uma coisa muito efêmera, muito pequena. Na próxima aula nós vamos falar sobre a política externa brasileira no segundo reinado. Vamos entrar na questão da Guerra do Paraguai, tá? Um grande abraço a todos, valeu!